lei e a graça. Parece que a gente desmembra o processo da lei, o porquê da lei, a essência da lei e a visão neotestamentária na graça. Mas eu vou lhe falar uma coisa, Deus é o mesmo, é a mesma essência, o mesmo Israel, o mesmo propósito é dado para os gentios e para a igreja, certo? A única coisa que está errada é a interpretação da lei, é quando as pessoas se auto-justificam, ou começam a se justificar por obras cumpridas da lei e esquece a essência da lei. Me respondam rapidinho aqui. Diz, o justo viverá? Não da fé, pela fé. Sempre esqueça, não esqueçam isso. Uma coisa é viver da fé e outra coisa é viver pela fé. Assim não fomos salvos de graça, embora de graça, mas é pela graça sois salvos. Sempre é pela fé, pela graça. Qualquer um pode dizer, esse versículo se é no passado, o justo viverá pela fé, né? E com certeza esse versículo está em Gálatas, está em Romanos, está em Hebreus, eu creio que Paulo foi quem que escreveu Hebreus, está novamente recalcado, o justo viverá da fé. Então não há o relacionamento de Deus para com o homem sempre vai ser um canal de fé. Fé. A lei era promotora da consolidação da estrutura da fé. E, logicamente, punia o pecado, punia o que era errado, porque se não havia lei, não havia punição para o pecado. Se manifestava a gratuidade de Deus? Claro que sim, como nós já vimos. Havia graça, homens que acharam graça de Deus. O próprio Noé, que está citado hoje, que é um dia de chuva, a graça de Deus se manifestou em Noé. Deus que Noé achou graça, a graça de Deus se manifestou. Fora isso, esses homens viveram nessa fé santa e gloriosa. Agora, nós temos a própria confirmação disso em Hebreus 11, que diz, pela fé. Veja a lista de Hebreus 11, a lista dos heróis da fé. Pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Josué, pela fé. Agora, todos esses homens viveram a lei? Claro que sim, principalmente de Moisés para frente. O próprio Abraão vivia a essência da lei, embora não estava escrita, mas ele guardou os mandamentos, estatutos e princípios. Então, o relacionamento de Deus para com Deus sempre foi o caminho pela fé. Amém? A lei veio para ordenar, para estabelecer a noção, o senso de justiça, para apresentar um Deus que pune e diz, isso está errado. E você vai ter como consequência isto, certo? Porque se não há justiça, não há lei. E se não há lei, não há infração. E se não há infração, graças a Deus que nesse país não há rigor de certas coisas, uma lei pesada, embora, por outro lado, nós pagamos um preço muito alto pela lei que há, pela desestrutura, às vezes, com a lei. Há coisas muito injustas, às vezes, a gente vê, por causa de que, às vezes, falta estrutura. Por exemplo, no Brasil, não tem pena de morte, entre aspas. Não há um rigor de lei, mas se paga um preço muito alto também por essa dimensão diferenciada ou interpretação da lei. Então, o que acontece? A lei precisa existir, só que a lei demandava rituais, atos, só que aí entra o maquiavelismo do homem, deturpar o relacionamento por fé e achar que atos da lei são os que justificam, são os que me relacionam com Deus, são os que me aprovam com Deus. A lei não salva ninguém. A lei só vinha para estipular a justiça de Deus. Conclusão. Aí recalca-se de novo. O justo viverá pela fé. O tema o justo viverá pela fé não é um tema neotestamentário, só da graça. Inclusive está em Abacuque, inspirou a Paulo para escrever Romanos, inspirou a Martinho Lutero, como nós vimos, o Agostinho, o maior teólogo, inspirou Martinho Lutero, inspirou John Wesley, e continua inspirando hoje em dia. Por quê? Porque o tema da gratuidade de Deus é a coluna vertebral do nosso relacionamento para com Ele. Se não for a graça de Deus, nós todos estamos mortos. Amém? Agora, porque a lei era em si
o que dava a noção de pecado, todos estão destituídos e condenados, porque ninguém foi capaz de guardar a lei. Ninguém foi capaz de ficar isento perante a lei. Então, a fé leva ao que? A graça. A graça, e a graça manifesta-se a justiça. Vou recalcar sempre isso aqui. Lembra que nós vimos em hebraico? Emunah, Hesed e Tzedek. São as três dimensões que me relacionam com Deus. Deus nunca pode tratar-me e me abençoar se eu não sou Emunah, Hesed e Tzedek. São as três dimensões que me relacionam com Deus. Emunah, Hesed e Tzedek. Não vou falar em grego porque vamos mais às raízes judaicas. Essas três dimensões são as que me levam a estar de bem com Deus. Se vocês lerem o Salmo 24, o que está escrito? É uma pergunta. Quem subirá ao monte do céu? Quem é essa pessoa? E se a gente analisa a vida de todos os homens de Deus, houve homens santos, homens que pela fé alcançaram a graça de Deus, porém, todos tinham a natureza pecaminosa. Em alguma área eles falharam, em alguma área a lei os condenou. Temos um Davi que foi condenado pela própria lei e pagou um preço. A questão é que ele se arrependeu, mas ele recebeu consequências. Encontramos um Moisés que lhe é tirado o direito de entrar na terra prometida. Sim ou não? Ele não entra na terra prometida. Meu Deus, o cara que paga o preço e ele... Meu Deus, se tinha um cara que era para entrar na terra prometida, era Moisés. Moshe era o cara, meu irmão. Só que não foi lhe permitido. Então, homens falharam. Abraão mentiu. Uma mentirinha branca, sabe? Uma mentira básica. E aí, velho, 2 vezes ainda. E o Isaac seguiu o modelo do pai. O Jacó, então, nem vamos falar, porque o Jacózinho era só Jesus. Então, conclusão, gente. Qual é o homem? Quem subirá? Quem subirá? Aí, o limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Há um perfil dessa sequência, do emuná, da graça, do hesed, da justiça, caráter, e aí vai apresentando. E a pergunta continuou. Continuou. Só houve um homem que foi considerado plenamente justo, que viveu em santidade, que cumpriu a lei até o último iode, o último tio, que não pecou, não nasceu em natureza pecaminosa, ele viveu, cresceu, se humilhou, a saber, Yeshua HaMashiach. Foi o único que reuniu condições. Os demais diz, todos pecaram. Todos. Desde Abraão até Malaquias, todos pecaram. Deus está tão irado, frustrado não posso dizer, mas está tão irado, porque a ira é uma manifestação da pessoalidade de Deus e da justiça de Deus. A ira é uma manifestação da justiça de Deus. Termina o Antigo Testamento, que é Malaquias, encerra com uma palavra. Quem já viu? Nós já vimos aqui. Com que palavra encerra o Antigo Testamento? Leia aí, por favor. Qual é a palavra? A última palavra que encerra o Antigo Testamento. Último versículo de Malaquias. A última palavra de Malaquias. A última palavra de Malaquias. Vê o último capítulo de Malaquias e a última palavra do último capítulo. O que diz? Quem achou? Qual é a última palavra? Maldição. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. E o Novo Testamento termina que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo reina em cada coração. Mudou, né? Mas Deus está irado. Deus apresenta o perfil de maldição, porque a maldição só vem quando ele vem em justiça. Então, esse processo nós vamos voltar. A volta à essência da fé, ou pela fé que estava escrita em Abacuque, é trazida por Romanos.
E Romanos, para nós, é a coluna vertebral da nossa essência doutrinária. A ortodoxia doutrinária sem a epístola de Romanos não será a mesma coisa. Por quê? Porque Romanos abre o entendimento para entender o porquê não da lei, mas a sujeição, estar sob a lei, né? E agora voltar à essência da fé. Tá? Porque Abraão não conheceu em si a escrita da lei, mas ele viveu na essência dos preceitos de Deus, porque nós já vimos versículos aqui que Abraão guardou a lei como se não havia lei escrita, mas viveu pela fé, porque quem vive pela fé já guarda os preceitos de Deus. Entendeu? Abraão, Isaac, Jacó, depois Jacó vem os 12, depois dos 12 vem Levi, vem a descendência onde vai nascer Moisés, para depois de Moisés vir a lei escrita. Meu Deus, passa-se muito tempo, só que houve homens justos, que foram justificados e viveram a fé. Fé, graça, alcança a graça de Deus, o leva à justiça de Deus. E uma vez sendo justo, você vive pela fé. É aquele ciclo que nós vimos. Eu sou justo, agora eu vivo pela fé. Quer ver? Nós vamos falar já sobre justificação, vamos entrar no tema cristológico, ou cristocêntrico na questão de justificação, que é a coisa mais linda aqui, embora bem simples, mas muito preciosa. Que Paulo cita isso aí. Nós, para nos mantermos justos, Tzedek, Tzadik, é o justo, é o estágio onde eu vivo em justiça, onde Deus me olha e não quer me matar, e se agrada de mim, porque é a justiça, porque eu vivo por fé, eu alcanço a graça. Só que para me manter na justiça era algo complicado, para se manter na justiça, é onde os homens falam, como se manter na justiça, como se manter justo. Aí houve a necessidade da lei, apresentar um sacrifício, me arrepender do pecado. Fazer um sacrifício, me arrepender do pecado. Largar o pecado, fazer um sacrifício, macho cabrio, e todo aquele processo. Só que isso não funcionou. O povo começou a matar macho cabrio e não estava voltado para Deus. O povo começou a celebrar festa. Não é que as festas são erradas, gente. As festas são preciosas. A essência das festas são preciosas. O problema é que o povo substituiu fazer festa pela essência do relacionamento de fé, graça e justiça para com seu Deus. O homem é tão mau que conseguiu deturpar a essência da lei, o propósito da lei. Agora, hoje em dia, Cristo me justifica. Vou entrar nesse tema já. E eternamente eu sou justificado. Agora, eu tenho que me manter na justiça. O mesmo tema, o justo viverá pela fé, ainda serve para o Novo Testamento na graça. Quem aqui foi justificado da glória a Deus? Todo mundo. Agora, uma vez justificado, pecaremos? Não, você vai ter que se manter na justiça de Deus. Você vai ter, aí começa o processo da santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Agora, a ferramenta que me leva, ou que me mantém, a caminhada que me mantém, é a fé. A fé. Qualquer coisa que eu faça sem fé, diz a palavra, o que eu faço sem fé é pecado. A palavra diz isso. O que eu faço sem fé é pecado. Qualquer coisa que eu faço sem fé é pecado. Porque a fé é o que me mantém, é a ponte que me mantém atravessando na caminhada, ou a estrada que me leva à justiça e me torna justo. Por isso diz, o justo vive de fé. E uma vez que ele vive pela fé, anda pela fé, encontra a graça. E uma vez que ele encontra a graça, ele encontra a justiça. Por isso a palavra diz de fé em fé, de fé em fé. Você chega na justiça, quer se manter? Volte para o início. Fé novamente. Fé novamente. Quem aqui amanheceu já falto de fé? Quem amanheceu algum dia, não vou falar a palavra desviado, mas estava desviado, pronto. Quem aqui já amanheceu falto de fé? Sabe, para baixo, sabe? Baixo astral, a pessoa diz. As estrelas estão... deixa para lá. Aquário não está se alinhando com o touro, então você está meio para baixo, está repreendido. Mas olha, o que acontece?
Por que nós vivemos nessa oscilação? Essa é a maior prova de que sua justiça, tua condição de justo, embora o sacrifício eterno, você não precisa sacrificar mais boi, nem bode, nem cabrito, nem nada, a permanência na justiça depende de você, que é viver pela fé. E eu vivo pela fé, entro na graça. Ou seja, se eu um dia acordei, mushiba, como se diz na Baixada, mushiba na fé, é porque alguma coisa eu estou deixando de ser justo. E se eu deixo de ser justo, ou na ótica de Deus, na onisciência, onipotência, onipresença de Deus, eu estou deixando de ser justo, é porque não alcancei a graça suficiente. E se não alcancei a graça suficiente, é porque não estou vivendo pela fé. E se não estou vivendo pela fé, é porque não sou justo. Ou seja, volta retrocedendo o caminho. Só que o caminho é avançar. Entro pela fé, vou para a graça, justificado, sou justo. Só que cheguei no estágio de justo, o justo vive pela fé. Volto à fé novamente. De fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Quem entendeu diz amém. Então agora, preste atenção. Como eu alimento essa condição pela fé? Eu preciso fazer coisas pela fé. E o que mais coopera no mundo moderno é para que a gente não viva por fé. Porque se a gente está com dor de cabeça, a gente toma o quê? Doril. Se a gente não ora pelo filho. A gente deveria orar. Vem cá. Vamos orar e você vai ser curado agora. Hein? É isso. Se está faltando dinheiro, nós temos um tal de Deus Mastercard. O Deus Visa. Nossa, são deuses poderosíssimos. E aí vai. Espera. Fé. Onde eu estou atuando que não estou atuando por fé? Na hora de ofertar, na hora de dizimar. Eu posso me tornar injusto na hora de ofertar e na hora de dizimar. Porque eu estou atuando sem fé. Quem entendeu? Eu, pastor Natanael, posso me tornar um injusto na hora de ofertar. É possível isso, apóstolo? Me tornar injusto, que eu não estou vivendo fé. Tudo que eu vou fazer. Exatamente. Uma desobediência. A ação da desobediência. E aí vai. Tudo que... Faço um mapeamento espiritual. Em que áreas nós estamos atuando sem fé? Sem fé. Como evangelizar? Como me dogmatizo em coisas da minha vida de fé e as dogmatizei ao ponto de não vivê-la mais pela fé. E aí vai. Eu sei que temos que congregar e devemos congregar, porque isso deveria ser um ato de fé congregar. Quem entendeu? Um ato de fé devia ser um ato de fé. Não para cumprir a tabela de ter que congregar. A leitura da Bíblia deveria ser um ato de fé. Não porque eu tenho que ler meu devocional, o versículo do dia. Não me mande no WhatsApp o versículo do dia. Hein? Porque eu posso bater a tabela. Já li meu versículo do dia. Deus está falando, você está atuando sem fé. Até orar. Eu falei que há 18 níveis de oração para os judeus. Um deles é o tefilá. O primeiro, e está comprovado, os judeus dizem que os cristãos só vivem o tefilá. O que é o tefilá? Essa palavra significa comunicação. Só vive a oração da comunicação. Pensa que estar em comunicação com Deus é o suficiente. Quem aqui é casado? Dá glória a Deus. Alguém que é casado, lembra da época quando você conhecia a amada, houve reciprocidade, e você não havia WhatsApp naquele tempo, com certeza, mas você escrevia para ela carta, ou para ele, escrevia carta. Quem lembra dessa época? Fala a verdade. Cartas, escritos, a primeira vez que deu a mão e tal, aquela coisa. Aí começa graus de esquentamento. Né? Começa os graus de esquentamento. Agora me diga uma coisa. Não se faz de bobo que estou falando com quem é casado. Há uma diferença entre uma carta e um relacionamento recíproco.
a uma noite dormida numa cama, numa noite marital? Há diferença ou não? Muitíssima diferença. É ou não é? Amém ou não amém? Amém. Agora, esse é o problema conosco, com Deus. Que a gente só não está na cartinha. A gente só está... Nós precisamos de algo mais profundo. Precisamos de mais intimidade. Precisamos, eu digo precisamos, sabe por quê? Porque todos nós, aqui não há ninguém, a menos ou a mais, todos nós temos a chance de ser destituídos se não formos considerados justos. Se não, e não é eu tenho carteirinha de membro já, sou justo. Não. Para Deus é diariamente, para Deus é cada momento, cada amanhecer, cada meio-dia, cada entardecer, cada dimensão. Eu fiz esse estudo. Um dia eu vou dar esse estudo de oração muito precioso. Olha os níveis de oração, mudando um pouquinho de assunto. Ó. Primeiro, tefilá, evodá, biná, techuvá, selichá, kadesh Hashem, kavod. Os primeiros 7 níveis de oração. Como chegar até quando é kavod? Kavod Hashem. Kavod Hashem é quando você vê a glória de Deus, você não precisa falar mais nada. São os primeiros 7 níveis. E como Paulo diz em Romanos, justamente, diz que o Espírito clama por você. Você não precisa nem orar. Como chegar nesse nível? Onde você não precisa falar mais nada. Quem está orando por você, esse é Kavod Hashem. É quando a glória de Hashem inundou você. E aí se cumpre. Peça o que você quiser, que será concedido. É quando o Espírito te tomou de uma forma, me tomou. Eu quero chegar nesse nível, em nome de Jesus. E eu não oro mais. É o Espírito que geme com gemidos indecíveis, que não se podem dizer, inexprimível. Exprimível é algo que se externa, se expressa, algo que não se pode expressar. Sabe por que acontece isso na gratuidade ou na justiça? Sabe por que acontece isso, gente? Presta atenção, sabe por que acontece isso? Porque na dimensão de fé, graça e justiça, você nunca terá palavras e argumentos para tocar o coração de Deus. Nunca. Mas há um estágio onde o Espírito clama na gratuidade plena, na justiça plena, e ele te vê como um canal de bênção justificado pela graça em Cristo, e ele é capaz de orar por você. Fala, Natanael, cala a boca, deixa que eu vou clamar. E os meus gemidos, eu posso gritar a noite inteira chorando para Deus. Não vai adiantar nada talvez. Mas ele geme de um jeito para Deus que não há expressão nesse planeta. Não há anjo nessa dimensão espiritual. Não há uma alma nesse universo que possa clamar e gemer como o Santo Espírito de Deus. Porque são gemidos que não se podem calcular, não dá nem para expressar. Não dá para explicar. Então, dá vontade de orar um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente entra na rotina de orar pela comida, orar antes de dormir, orar para sair, orar para viajar, orar para chegar, orar. E eu tefilá, comunicação. Mas Deus está falando, se comunica comigo, mas tu és minha igreja e eu quero ter intimidade com você. Eu sou teu amado, teu noivo. E, enfim, o que acontece quando nós entramos nessa gratuidade? Anulamos a lei? Não. Muito pelo contrário, vamos cumpri-la. Quem vive essa fé, graça e justiça vai cumpri-la. Nós vimos na semana passada essa sequência: expiação, libertação, regeneração, justificação, reconciliação, adoção, santificação e glorificação. Baseado em Romanos, quando ele diz que aos que de antemão escolheu, a esses predestinou. Os que predestinou, ele também chamou. Aos que chamou, ele também justificou. Aos que justificou, ele também glorificou. Então, nós andamos caminhando para essa vida de justiça. Vocês anotaram essa sequência? Anotaram. São 8 passos. E na página 10 nós estávamos falando sobre a fé, o veículo por meio do qual fluem as bênçãos de Cristo.
no ponto C. Ponto D, falamos da identificação espiritual com Cristo, mediante o batismo espiritual, morte e ressurreição. É por isso que é necessário se batizar. Não é o batismo que salva, mas é o ato de você morrer com Cristo e ressuscitar. Ponto E, o conflito entre a antiga e a nova natureza. É isso aqui, ó, guerra entre o velho homem e o novo homem. Essa guerra do velho homem com a sua carne, suas concupiscências, e o novo homem que vive pela fé, vive em fé. Fé não é somente eu creio que vai acontecer, não. Fé é até o fato de você crer que ele é perdoador para te santificar e te livrar de todo o pecado. Porque é necessário que aquele que se achegue com fé. Com fé. Por isso diz, sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível, gente. Não tem como chegar até Deus sem fé. A lista de Hebreus 11 podia falar assim, e Moisés obedeceu a lei, e fulano sacrificou um cabrito, e fulano fez isso. Nenhum deles é citado. E Davi trouxe a arca, e Davi... Não, mas todos falam pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Ou seja, a fé era o canal e sempre será o canal. A lei recalcava isso. Na página 11 nós vemos um quadrante aí, um esboço bem legal, onde já logo de cara temos aí o tema primeiro, todos pecaram. Pode ser o mais lindo, pode ser um Moisés da vida, pode ser um Noé que fez a arca, mas um Noézinho, tão lindinho, tão bonitinho, fez a arquinha durante tantos anos, salvou toda a família, mas gostava de um goró. O que aconteceu? Ficou peladão, que vergonha, gente. Se expôs, que loucura. E aí vai. A gente pode criticar? Não. São exemplos de que todos nós somos falhos. Agora, aí vai. Todos pecaram. Todos pecaram. Ou seja, foram destituídos automaticamente. A justiça de Deus me vê como injusto. Os abençoados lindos de Deus que trabalham com a área da justiça, da balança, nessa percepção advocatícia, não sei se é essa a palavra certa, nesse senso de justiça que se cria num advogado, às vezes um cliente chega no escritório e você já parece que prediz que o cara é culpado. Tem isso, não tem? Olha, não sou nem advogado, mas o senhor não está me revelando aqui. Você diz, esse cara está mentindo e é pilantra. É ou não é? Dá para sentir ou não? E aí vai ter que defender esse pilantra? E agora? Como fazê-lo? Pois bem, agora eu lhe digo uma coisa. Como também pode chegar alguém e você diz, esse cara está falando a verdade. Imagina a percepção de um advogado nesse sentido de lidar com a justiça. Esse cara está falando verdade. Né? Esse cara... Tem um filme que uma vez assisti, muito engraçado, aquele Jim Carrey, como que chama? Era um advogado mentiroso e o filhinho pediu para ele não mentir mais no aniversário. Lembra desse filme? É coisa doideira. Não sei como que era o filme, se você que há muitos anos, lá nos 90, não sei se foi esse filme, assisti esse filme e achei muito bacana. Meu Deus do céu. E o cara teve que se revirar para poder estar no perfil do pedido e ele não conseguia enganar. Então preste atenção. A justiça demanda isso. Só que o engraçado, o peculiar disso aqui é que Deus te olha e quer te matar. A natureza de Deus, a ira de Deus é a manifestação da justiça, eu falei. Ele quer te matar. Ele quer acabar com a gente. Estou falando com a humanidade, porque todos pecaram, todos. Quem salvou esses caras do passado foi a fé deles. Foi a fé deles. Agora, a justificação. Justificação. Quem fez isso por nós? Aí vem a doutrina da justificação. Isso que é uma doutrina, eclesiologicamente falando, na ortodoxia nossa,
ela deve ser muito estudada, né? Principalmente quando as roupagens, né, eclesiásticas, dogmáticas, às vezes da corporação chamada igreja, nos pega e achamos que estamos bem, né? Aí começa a pessoa porque usa um cabelo de tal tamanho, porque usa saia de tal tamanho, e aí começa a dogmática que nós vivemos padrões de santidade, entre aspas. Só que todo líder da igreja deve ressaltar a doutrina da justificação, ou deve ensiná-la fielmente. Porque aí você vai ter o relacionamento e entender o propósito vivo com o Deus Todo-Poderoso que quer te matar, mas por que não te mata? Ainda por cima, há um processo que te torna justo. Diante do juiz, advogado. Eu vou ter que falar muito de juízes e de advogado nessa aula, porque estamos falando de justiça. Agora, presta atenção. Houve algum caso onde um inocente, de fato, há provas e argumentos. Há um inocente e o juiz bate o martelo e o condena. Isso é injustiça. E ao contrário, um culpado, malandro, sem vergonha, o juiz, por ABC motivos, graças a Deus isso não acontece no Brasil, mas olha, um malandro é inocentado e foi batido como inocente. É injustiça? Então preste atenção, se a justiça de Deus te condena e te torna injusto, e todos pecaram, e o martelo bateu e te tornou justo, parece que Deus é injusto. Sim ou não? Sim. É o que eu estou condenado e ele me absolveu, me tornou justo. Olha, eu ando hoje, eu sou o justo Natanael, o justo Fábio, o justo Hello, o justo, por quê? Aí que está, houve um personagem, isso aqui é bem assim, mas houve um personagem que precisou deixar seu trono de glória, a sua glória, e se submeter, e vir e descer ao sumo, e se humilhar, em forma de servo, viver como homem e ser o único homem que não pecou, porque todos, o único que guardou a lei, o único que viveu em santidade, o único cuja natureza não havia pecado, o único que nem pensamento, nem palavras, atitudes pecou, nenhum atributo de maldade, de qualquer coisa maligna houve nele. Santo, santo, santo. Em todo momento esteve ligado com o Pai. E além disso, ele é culpabilizado. Essa é a doutrina da justificação, é quando ele toma a sua culpa. São pelo menos 3 coisas que ele assume: seus pecados, suas doenças e todo tipo de praga e de maldição que vem arrastando da descendência do teu trisavô, que vem carregada na tua genética, no teu genoma espiritual. Ele de uma vez por todas as assume. Não somente os pecados que eu cometi por minha natureza pecaminosa humana, mas desde minha consciência pecaminosa, e também pelos pecados que o Natanael, ainda sendo crente, ainda vai cometer. Todos esses pecados ele os assume. Porque um pecado dá a sensação de pena, de culpa. E qualquer um que tem noção de justiça vai entender que qualquer coisa, meu Deus, errei. Quem já não sentiu esse peso de culpa? Ou a repreensão do Espírito Santo me dizendo, você errou, você pecou, você transgrediu, me perdoa, Senhor. Se há arrependimento, se há consciência, dor, essa dor. Imagine a dor do pecado. Agora, imagine a dor da consequência do pecado. Há consequências do pecado? Há consequências desastrosas do pecado? É o que muita gente em 5 minutos de prazer não calcula. Não calcula os anos que virão de dores de consequência. Esse grau de injustiça. Por que uma pessoa adultera? Por que um homem de Deus se desvia e começa a fazer coisa errada? Porque ele já perdeu o senso de justiça. Porque se ele tem uma balança de justiça no seu coração, gente, pelo amor de Deus,
Ele sabe pesar. E diz 5 minutos de prazer não se comparam com 50 anos de desgraça, no teu outra palavra, que vão vir na minha vida. Não somente em mim, mas vir nos meus filhos, no meu ministério, não somente na minha família, mas em todos aqueles que acreditavam em mim. Quem está entendendo isso? Desculpe a palavra, só uso essa palavra às vezes. Essa desgraça de não ter justiça, equidade no coração. Tadinho, eu não falo tadinho não. Lógico, amor, a graça, mas isso tem que estar em nossos corações. E eu digo, para isso uso barba, para colocar essas barbas de molho. Para colocar de molho, sabe por quê? Porque, queridos, eu não posso abusar da justificação. Fui justificado, mas posso pecar. Principalmente se atuo sem fé e sem essência de justiça, aonde eu preciso ter balanço e pesar. Ser consequente. Paulo está dizendo, pecaremos porque agora estamos fora da lei? De maneira nenhuma. De jeito nenhum. Há um caminho para você se manter santo e justificado. Aí por esse ponto ele diz, vida na prática da justiça. Prática, vida, prática. Prática, eu vou me tornar uma pessoa que pratica a justiça, pratica e volta para a fé. E na fé me leva a mais graça, e mais graça me leva à justiça, e me torno mais justo. Posso errar, volta à fé. Toda vez que você cometeu algum erro, é porque está te faltando fé. Quem aqui já ficou irado no trânsito? E deu vontade de descer do carro? Quem já? Eu já. Acontece. Nessa hora eu estava fora da fé. E por estar fora da fé, perdi a graça, e por perder a graça, me tornei injusto. Como eu sou justo, e perdi o senso de justiça, tive que pedir perdão e voltar novamente à fé. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele me diz, eu te perdoo, Natana. Se retrata. Quem aqui já pensou colocar chumbinho no café de alguém? Todo mundo? Mas o que acontece? Nesse momento te faltou justiça. Voltou chumbinho. Aí você perdeu a fé. Por ser injusto, você tem que voltar ao caminho da fé. Ao voltar à fé, voltou a graça. Gente, isso aqui é glorioso. Só que o que acontece? Jesus está olhando para você e te diz, não adianta fugir de mim. Sabe por quê? Porque teus pecados todos já eu os carreguei. Todos os teus pecados que você ainda vai cometer, já os carreguei, você está livre. Eu te libertei. Outro dia eu fiz uma pergunta numa dimensão de liderança, eu perguntei, qual é o maior concorrente de Deus? Quem pode me responder? Qual é o maior concorrente de Deus? Vamos falar assim, em linguagem figurativa. Qual é o maior concorrente de Deus? Se é que Deus tem concorrente, pelo amor de Deus. Pronto, sou eu mesmo. O diabo não vai ser diabo se você não der trela para ele. O homem e a mulher não é então tão lindo, mas o problema é que deram ouvido para o diabo. O diabo só precisa de um ouvido. Se eu não dou ouvido, acabou. Então, vida prática. Aí vem a apresentação do Deus de Israel, que é trazido para nós. Só chega até os confins da terra a gratuidade pela fé, porque existe um Israel. Existe um Deus de Israel e um Israel. Só existe igreja até os confins da terra, por isso começa em Jerusalém. Tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Sabe por quê? Porque há um propósito de um homem escolhido. Só que foi tão maligno o perfil dos homens e mulheres de Israel, que eles acharam que eles eram únicos. Não, porque a promessa era para Abraão, em ti serão todas as nações da terra. Estavam incluídos os egípcios, estavam incluídos os etíopes, estavam incluídos os corintianos, todo mundo estava incluído, estava todo mundo incluído. Agora, eu preciso crer que essa justificação, além de se revelar na minha vida, pela fé, alcanço a graça, sou perdoado e me mantenho em fé para viver em justiça, e por justiça vivo pela fé. E aquele ciclo glorioso que me faz avançar.
me leva a um verdadeiro cristianismo. Não é nem cristianismo, eu chamo mais de cristandade. Não é essa palavra cristianismo. Tudo que é ismo, racismo, tudo que é ismo é meio complicado. Agora, a cristandade, a vida cristã verdadeira, e isso que Paulo destaca na epístola. Essa é a sequência de Paulo em Romanos. Todos pecaram, a justificação vem somente pela fé, a prática é a justiça de fé, vida cristã. Israel, apresentando um contexto de solução para a humanidade, embora eles erraram. A cristandade, a vida cristã é prática, e termina com o epílogo, saudando gente preciosa e se despedindo. Então essa carta é gloriosa, porque essa justificação é plena para nós. O que acontece? Voltando ao tema da justificação. Cristo vem, se humilha, o que cumpre a lei, e é o único, porque todos pecaram, o único que não peca é Ele, Cristo, como homem. Só que Ele pega a tua conta, pega a tua conta maligna de pecados, de pragas, de dores, de doença, de tudo que é coisa dos infernos na sua vida e da sua geração, e Ele diz, joga em cima de mim. Automaticamente o filho se torna culpado, e você se torna inocente. Quem dá glória a Deus por isso? Segunda coisa, pelo fato de ser inocente, você não vai para o céu, não. Só que além disso, ele te torna justo. Ou seja, tudo que ele cumpriu na carne e foi aprovado no céu como santo, aprovado, quem subirá ao monte do Senhor? Só Jesus conseguiu isso. Ele pega essa virtude e coloca a roupa em você. Quem entendeu? Joga a santidade dele, os méritos dele, a glória dele, o que ele venceu, o que ele viveu em santidade, e joga, Gilson, para você. O pai olha e vê o filho culpado e vê você inocente. Uau, meu Deus do céu, quem não entendeu isso não entendeu mais nada. E ele te olha e diz, meu filho está sujo, nem vou olhar para ele. Pai, por que me abandona? Sabe por que o pai o abandonou? Porque não olhou o pecado. Sabe por quê? Muita gente não sabe disso. Sabe por quê? Porque o pai, na sua onisciência, estava olhando para você vestido com uma veste de santidade. Há uma troca, gente. Ele deixa de olhar para o filho, porque está sujo, está imundo, e ele olha para quem? Olha para o Natanael, olha para o Fábio. Mais uma coisa, né? Trocou a maldição, ficou com ele, e a bênção veio para nós. Aí vem a consequência. Todas as sortes de bênção. Quem lembra de uma passagem? Poucos têm tido essa revelação do que aconteceu na cruz de fato, em si, essa transferência, como o apóstolo está falando assim. Eu passo a ser o herdeiro de todas as bênçãos. Tudo que era dele, ele transferiu para nós. Lembra quando Jacó, no capítulo 48, me lembro agora quando usou essa palavra transferência, o que aconteceu com Jacó, quando estava velho já, e vem José, Yosef vem e traz seus dois filhos nascidos no Egito, que é Manassés, o mais velho, e Efraim. Depois vocês vê essa passagem. O que acontece? José vem com eles, o Manassés à esquerda, e a passagem é bem clara, à esquerda e o Efraim à direita. Para quê? Para que o Manassés, que era o mais velho, ficasse à direita do pai. Lembra disso, não? Porque o mais velho ficava na direita para ser abençoado. E o mais novo, era o caçula, recebia a benção também, mas menor. O que o Jacózinho faz? Não posso aqui, está faltando lá a pena, mas presta atenção. O que acontece? O Jacó está assim, o velho está cego, mas ele está, só pelas profecias, estava enxergando muito mais do que muita gente. Só pelas profecias que ele declara para os 12 filhos, as 12 tribos, é coisa maravilhosa. Dá tema para anos. Só que quando chega nos filhos dele, ele vem e ele sente, o velho está cego, o Jacó está cego, e vê que na sua mão direita está o mais velho. E aqui está o mais novo, ele sabe disso. Só que ele faz o seguinte, ele vai abençoar, ele faz, cruza as mãos. E o José fica, pai, peraí, pai, não é assim. Eu já coloquei o Manassés aqui na frente porque o Manassés é o mais velho, não é assim que se faz. Eu falei, eu sei, meu filho.
problema é que a bênção do mais velho está sendo transferida para o mais novo. Quem está entendendo? Ou seja, na cruz, a bênção do pai que dava para o seu filho, que cumpriu a lei, que se santificou, que viveu nessa terra cheio de graça, de virtude e de glória, na cruz, quando ele se torna imundo, a bênção do mais velho é transferido para o menor, que sou eu, que é você. E todas as bênçãos são transferidas para você pelos méritos de Jesus. Os méritos de Jesus são dados para você. Agora, quem tem méritos é você. Por Cristo Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Toda sorte de bênção. Agora, tem desculpa para se desviar? Não tem. Vou falar uma coisa. Para viver em vida de pecado e fazer coisas que não agradam ao Senhor, o cara tem que estar muito fora. Você e eu temos que estar muito fora do relacionamento íntimo com Deus. Todos nós somos propensos a errar e a nos perdermos. Mas vou lhe falar uma coisa, não se perca da fé. Porque a fé te tira da graça, e a graça impede que você seja justo e será justificado. Uma vez sendo justo, não perca a fé, porque a fé te leva para a graça, e a graça te leva à justiça. E a justiça te torna justo. E uma vez justo, não perca a fé, porque vivemos de fé em fé. De fé em fé. O que eu preciso? Eu só preciso disso, fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, meu coração não tem prazer nele. Sabe por quê? Porque quando ele olhou para Yeshua, ele não teve prazer. E teve prazer em olhar em você, com essa roupa nova. Eis aí o meu filho. Porque ele falava antes já para o filho, esse é o meu filho no qual me compraram, esse é meu filho no qual me comprou. Quando vê de repente o filho todo sujo, e ele sabia disso, não é. E ele olha para quem? Olha para você, esse é meu filho, essa é minha filha amada, ungida, lavada, redimida no sangue do Cordeiro, esse é meu filho. Ele está vendo, não acredita às vezes, mas esse é meu filho que de fato eu redimi, essa é a consumação do meu propósito. E outra, se erramos, ainda diz, temos um advogado para com o Pai, a Jesus Cristo, o justo, ele advoga a minha causa. O martelo diz, mata. Eu ainda mandei meu filho morrer, tudo aconteceu tudo isso, ainda tornei justo, limpei ele, persiste em pecar, vai bater o martelo, morte. E o advogado diz, meritíssimo, protesto, eu dei o meu sangue, eu morri por ele. E nós o tornamos justo. Olha lá, o meu espírito já está trabalhando nele, para ele se arrepender, para ele voltar, e voltar novamente para a vida de fé, de graça, de justiça, em nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Essa análise da epístola vai avançando, nós temos aqui, na página 12, nós temos aqui, o que Paulo começa no capítulo 1, versículo 16, dizendo e destacando o dunamis. O evangelho é poder para a salvação, é a explosão, é o dunamis, é a glória, é a efusão que me leva para a salvação. Mas como falar em salvação se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? É aí que começa o mistério. Existe, uma bomba que te leva, existe um poder que te leva. É o evangelho da graça. Esse evangelho verdadeiro da graça. E a gratuidade vai me levar, logicamente, por fé, a graça e a justiça. Então, eu preciso entender o quê? Que quando diz, veio poder é o investimento. Todo investimento que você faz é poder. Para abrir um comércio hoje em dia, que poder eu preciso? Quem sabe? Vou abrir um comércio aí, um mercado, um mini mercado. O que eu preciso? Que poder preciso? Poder financeiro, poder monetário. Vou colocar aqui, poder. Vamos raciocinar um pouco. Poder monetário, só isso.
Que poder mais? Poder de gestão. Muito bem, gestão. Poder, nessa gestão, posso falar aqui, conhecimento da área. Conhecimento. Que mais? Que outro poder? Será que eu vou abrir um negócio e vou ficar calado? Divulgação. Então, poder de influência. Outro poder. Muito bem. Vá se preparando para abrir seu comércio, em nome de Jesus. Influência. Eu vou influenciar alguém, como eu vou divulgar? Como? Até o próprio produto que eu vou oferecer, até a fachada vai ser influência. Concorda? Poder de influência. Que mais? Quem pode falar mais alguma coisa? Só isso? Tendo dinheiro, tendo uma boa gestão e uma boa influência, já estou... Dedicação. Poder de manutenção. Muito bom. Manutenção. Saber manter. Isso aqui só vão me manter? O que eu preciso fazer? Nós entendemos muito desse assunto. Quantas lojas das Casas Bahia existem no Brasil? Será que começou com esse número ou começou com uma? Então esse é poder de quê? Multiplicação. Poder de multiplicação, de maximização. Maximização. Se escreve assim. Maximizar. Será que alguém que só tem um comércio? Pode ter alguém, mas olha, o princípio de uma empresa, de um comércio, é só para me manter? Não. Eu preciso ter poder de maximização. Eu preciso que... Eu ensinei essas crianças, e a Aline é testemunha disso, e Jonathan, eles já, graças a Deus, têm um poder de investimento. Jonathan já investe na bolsa, é meio doido. Ele ganha dinheiro em casa, não sei como ele ganha dinheiro em casa. Até da curiosidade. Mas o que acontece? Eu sempre falei assim, vende, ensinei a meus filhos a vender. Aprenda a vender, aprenda a vender. Como, pai? Eu sempre falava, nunca trabalhei por dinheiro, mas faço o dinheiro trabalhar por você. Como assim, pai? Como o dinheiro vai trabalhar para mim? Era com 7, 8 anos. Calma. Bom, hoje minha filha tem 7, fez 7 anos segunda-feira passada, a mais novinha, ela já vende livros, caderninhos que ela faz com lantijola, ela vende a R$1. Não sei se é por misericórdia, alguém compra, mas vende todos os livros. E a bichinha já tem mais de R$300 juntado com 7 anos de idade. O Jonathan nem quer me falar quando tem na poupança, mas ele vendia pipa, ele vendia, como chama? Papagaio, aquele negócio, era comerciante. E ele que negociava tudo, é assim. Falei, deixa ele. Ele vendia, ele fazia a oferta dele, ele usava os termos dele. Bom, a Aline também, você vê ela vendendo. Aprenda a granjear, aprenda. Porque, e outra coisa que eu falava, se você... Aprenda o fluxo do que é o negócio. Eu aprendi isso depois e passei para o meu filho, porque talvez não me passaram isso quando eu era criança. Agora, na dimensão espiritual, isso precisa estar em nosso coração. Eu preciso me maximizar. Então, o que acontece? Paulo está dando um contexto de que todos estão destituídos. Só que há um poder que quis investir em você. E esse é o poder do Evangelho. O Evangelho vou juntar tudo isso aqui, ó. É um pacote de tudo isso aqui. Esse poder fora a dimensão espiritual, que é o principal. E uma vez que vem esse poder dessa gestão sobrenatural, dessa glória, dessa virtude, esse investimento do céu, vai haver poder em tudo. Em influência, vai haver poder para resgatar pessoas, para salvar a família, vão haver recursos, vai haver maximização, vai haver multiplicação, vai haver manutenção, vai haver dinâmica, vai haver uma ação sobrenatural na terra, desde Jerusalém até os confins da terra, porque ele diz, recebereis um investimento e ser-me-eis minhas testemunhas. Né? Casa Bahia só tem no Brasil, mas há negócios que atravessaram fronteiras. McDonald's começou com um hambúrguer e hoje tem até Israel hambúrguer de frango. Por quê? Porque se maximizou. Então, o que acontece? Querido, nós não fomos chamados para vender hambúrguer.
Fomos chamados para salvar vidas através de um poder, de um investimento glorioso. Poder para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, grego, onde for. Nós vamos nos maximizar, nós vamos nos multiplicar. O poder sobrenatural de qualquer poder jurídico, poder político, poder das finanças. Tudo vai estar à nossa mercê. Sabe por quê? Porque o investimento está em você. E é poder que transforma, poder que salva, poder que liberta. Paulo diz, o evangelho é poder, poder do céu. Quando em Atos 2, para ir terminando já essa primeira parte, diz, Atos 2 está escrito assim, estão reunidos, estão todos unânimes em oração, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estão todos reunidos em oração, nesse mesmo propósito. Diz que, de repente, um som de um vento impetuoso, essa palavra impetou, em português, impetou. O que é impetou? Algo impetuoso, é algo súbito, uma força súbita, algo que vem com força, quando de repente vem um vento, e destrói tudo. É mais ou menos isso. Algo impetuoso, é um poder que talvez você não tenha nem capacidade para aguentá-lo, mas ele é súbito, é algo tão forte que te surpreende. Por isso diz, de repente, esse poder impetuoso, de um vento impetuoso, veio do céu, diz, veio do céu. Houve muitos avivamentos. Houve avivamento de Gales, houve avivamento em Jerusalém, houve avivamento na Rua Azusa, em Toronto, em Bogotá, em Manaus, e haverão muitos. A presidente Wilson, glória a Deus. Haverão muitos avivamentos geograficamente. Mas o avivamento que Deus tem para você é o avivamento do céu. E virá o vento poderoso do céu. Aqui em São Paulo virá um avivamento do céu. Não estou desmerecendo os demais avivamentos. Não. Eles são modelos. Quem entende isso? São modelos. O avivamento da Rua Azul é um modelo. O avivamento de Toronto é um modelo. Da Coreia é um modelo. São modelos. Só que aonde eu quero chegar é que o que vem para você vem direto do céu. O poder que vem direto do céu. Vai vir do céu. Diga comigo, do céu. Vê o ímpeto. Porque o investimento vai vir direto do céu para pum. E vai trazer uma explosão gloriosa. E aí Paulo confessa claramente, não me envergonho desse evangelho, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê. Amém?